Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus pela sua graça, pelo seu amor, pela presença dEle em nosso meio. Agradecemos pelas portas que se abrem. Louvamos a Deus e pedimos que Ele nos oriente, nos guie e nos abençoe nesta noite. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema autoridade do nome. Existem vários tipos de autoridade. Entre elas, temos a autoridade delegada, que em regra procede de um ser superior. Exceto no caso de Jesus, em que a sua autoridade procede dele mesmo como Deus, todos que detêm algum tipo de autoridade, essa mesma autoridade ela procede do Altíssimo, porque toda autoridade é dos céus, mesmo que nós não aceitemos e mesmo que nós não achemos correto. Havia muita expectativa por causa dos judeus em relação ao Messias, que iria redimir Israel. Redimir da tirania romana, redimir de toda a dificuldade que eles passavam ali, debaixo daquele jugo, e até mesmo purificaria o seu povo, quer por um decreto do Altíssimo, quer por uma lei que fosse estabelecida. Mas não havia, no Messias, a expectativa de um líder que morresse para salvar o seu povo do pecado, porque dentro do entendimento deles, eles não tinham pecado. Em certo momento, Jesus confronta os fariseus e eles falam: nós não somos escravos de ninguém, nunca fomos escravos de ninguém. Como que você pode dizer que nós somos escravos? No Antigo Testamento, entretanto, quando uma criança nascia, para propósitos históricos e redentores específicos, Deus tirava esse privilégio dos pais e Ele assumia essa condição de dar o nome. Quando nós vemos a condição de Jesus Cristo, José ele tinha a premissa de dar o nome do seu filho, mas o Senhor disse a ele: você não escolherá o nome desse menino, em vez disso, você colocará o nome que eu mandar. O nome é Jesus, que significa Yahvé salva. A palavra de hoje tem como título ouro, incenso e mirra. E algumas coisas me foram muito interessantes dentro do estudo dessa abertura do capítulo 2 de Mateus, porque a gente tem percebido algumas coisas que a gente tinha como entendimento e que na verdade não são. São apenas especulações ou deduções erradas, e são coisas que nós temos que tomar muito cuidado quando nós lemos a Bíblia, porque nós somos levados muitas vezes pelo engano e entendermos algumas coisas que parecem que não tem tanta importância assim, mas que tem. Ouro, incenso e mirra foi o presente concedido pelos magos a Jesus Cristo. Quero convidar você a ficar de pé para, junto comigo, ler o Evangelho de Mateus, capítulo 2. O pastor Paulo está indo tão rápido esse Evangelho de Mateus. Não, é só o comecinho, tá? Evangelho de Mateus. Nós vamos ler. Meu óculos eu deixei aonde? Evangelho de Mateus, nós vamos ler o capítulo 2, versos de 1 a 12. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versos de 1 a 12. Assim diz a palavra de Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, abre aspas, Miqueias, fecha aspas, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia
guia com letra maiúscula, não é um guia qualquer, que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu ir também adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Palavra do Senhor, amém? Louvamos a Ti, Pai, pelo Teu amor, pela Tua palavra que transcende épocas e eras e nos alcança nessa noite. Queremos pedir o Teu entendimento, que o Teu Espírito fale conosco, Pai, e peço, Pai querido, que o Senhor me capacite a ser um instrumento da Tua vontade nesta noite, para trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar. Como eu disse para vocês, algumas coisas que eu tinha durante toda a minha vida, nessa meditação elas caíram por terra. Apesar de não serem coisas muito importantes, eram coisas que deveriam ser levadas em conta. O primeiro versículo, Mateus capítulo 2, verso 1, Mateus. Ouro, incenso e mirra. Mateus capítulo 2, verso 1 diz: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, só tira o copo da mão dele porque ele faz muito barulho. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Quando eu era pequeno, e apesar das crianças, isso vale para todos os pais, né? As crianças, às vezes elas conversam conosco, às vezes eu converso, a gente está conversando, eu, Rosângela, Luísa, e ela, parece que ela entende que a gente já nasceu na idade adulta. As crianças, os jovens, adolescentes, eles têm esse costume, né, de quando eles trazem alguma questão, parece que é novidade só para eles, porque a gente nunca viveu isso. Tá, o Felipe e a Raene vão viver isso, a Aisla vai viver, Carlos e Esther devem estar vivendo, em especial com o Daniel, em que eles acham que eles são sabedores de algo que é novo e que a gente nunca viu. Afinal de contas, eu já conhecia o meu pai e a minha mãe com 20, com 30, com 40 anos, então provavelmente eles nasceram dessa forma, né? Então existe essa coisa. Mas quando eu era pequeno, e eu não sei nem se é um espanto para a Luísa, isso, eu já fui pequeno, entendeu? A gente ia lá para Dianópolis, que era uma cidade muito no interior de Goiás, que depois virou Tocantins, e eram 3 dias de ônibus de Brasília para lá. E quando a gente chegava lá, era uma cidade muito humilde, entendeu? Não havia luz elétrica à noite, em todo o tempo, não havia televisão, não havia um monte de coisa. E eu lembro que na época do Natal, que era normalmente quando a gente ia, eles montavam o presépio. E lá naquela época, naquele lugar, não se chamava presépio, chamava Lapinha, era o nome da região do presépio. E aí a minha tia-avó, ela montava, ela era cega, e ela montava o presépio, e ela fazia uma estrutura que, sei lá, devia ser o tamanho assim do nosso altar aqui assim, e ela colocava areia, e ela colocava a figura de Jesus Cristo dentro da manjedoura, colocava os bichinhos e colocava também os reis magos. Só que a Bíblia não fala em nenhum lugar que eles são reis. Eles só são magos. A jornada dos 3 reis do Oriente tem sido contada ao longo do tempo, ao longo da história da igreja, mas a única precisão histórica desse evento é que os homens que foram a Jesus eram provenientes do Oriente.
E a gente vê, inclusive, além desse presépio, a gente vê que tem a festa dos reis. Mas eles não eram reis, eles só eram magos. Nada nas Escrituras nos ensina que eles eram reis ou que estavam apenas em três. Não se viajava sozinho. As pessoas viajavam em bando, porque havia muito roubo. E aqueles homens estavam carregando coisas preciosas. Então, não necessariamente a gente tem que imaginar aquela figura de três homens sentados nos seus camelos, andando no escuro. E sim, imaginando talvez uma comitiva andando com aqueles homens. Essas pressuposições foram feitas principalmente com base no fato de que 3 presentes foram oferecidos a Jesus, e esses presentes indicavam grande riqueza, geralmente encontrada apenas entre a realeza da época, mas não se diz que eles são reis. Então há muitas afirmações nas Escrituras que a gente acaba pegando como verdadeiro e não são. A história do bom samaritano, por exemplo, em nenhum lugar se fala que ele é bom, só fala que ele é samaritano. E a gente meio que liga a condição de ser um samaritano ou um bom samaritano, uma pessoa que faz boas obras. Não, o samaritano era um povo que era odiado pelos judeus. E não tinha nada de bom em ser um samaritano. Então ele age dentro de uma posição boa, mas ele não é o bom samaritano, ele só é o samaritano. Quando a gente vê na crucificação de Cristo, que estão lá no Gólgota, está Jesus Cristo e 2 homens pendurados ao lado dele, e se fala que eram 2 ladrões. Nenhum ladrão era crucificado. Eles tinham que ser, no mínimo, assassinos, ou tinham que ser pessoas de grande maldade, ou tinham criado algum problema muito grande dentro do Império Romano para que eles pudessem ser crucificados. Eles eram apenas homens que estavam lá pelos seus crimes sendo punidos. Então a gente tem que ler as Escrituras fora dessa historinha que o povo conta por fora. Essas pessoas foram visitar Jesus com tesouros generosos e são identificados com Mateus como magos. Quem eram os magos? Eles eram pessoas eles eram talvez estudiosos das estrelas. Eles eram homens que faziam previsões, havia esse contexto no mundo antigo. Os reis mesmo, eles tinham pessoas à volta deles que tinham algum tipo de conhecimento e sabedoria e que traziam instruções. O rei falava assim, o que fazer? Talvez se eu fosse naquela época, quando você vem pedir algum tipo de conselho, você poderia me chamar como que mago. Então, tem ligado com mágica, tem a ver com você saber algo a mais, alguma coisa no sentido de conhecimento. O título era normalmente reservado àqueles que consultavam as estrelas para conhecer o futuro, uma prática comum nos tempos antigos. Eles, os magos, chegaram após o nascimento de Jesus Cristo. Nos dias de Herodes, diz isso no verso 1. Mas quando que aqueles homens chegaram? E aí, novamente, a gente traz a ideia, aquela história do presépio, em que está lá Jesus Cristo na manjedoura, e a gente vê todo mundo em volta dele, e isso, novamente, não é verdade. A maioria das ilustrações retratam os magos e os pastores. Nós já lemos sobre os pastores que estavam pastoreando à noite e aparece aquele monte de anjos. Deve ter sido uma cena. Imagina o susto que aqueles homens tiveram. Estava lá na fogueirinha, um olhava para o outro e falava assim, vamos dormir. Daqui a pouco aparece, abre os céus, aqueles anjos claros, glória, oh, oh. Imagina o susto que aqueles homens tomaram. Vamos lá adorar o rei. E a historinha que nós temos na nossa cabeça é que os pastores estavam reunidos com o mago, em torno do menino Jesus, deitado na manjedoura. Mas o texto nos diz que eles chegaram aonde? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os reis magos a Jerusalém, do Oriente a Jerusalém. De onde esses homens vieram? Do Oriente. Onde eles encontraram Jesus, nós vamos ver. Mas qual foi o tempo? Quando que Jesus foi visitado por aqueles homens? Será que realmente aquela condição foi na hora do nascimento? Quando nós pensamos na condição do tempo, a gente tem que pular para o verso 2 que diz o seguinte: e perguntavam, onde está o rei nascido dos judeus? Porque viemos a sua estrela no Oriente, viemos para adorá-lo. Ele vai até Herodes para perguntar o que está acontecendo, ele não sabe.
E aí eu convido você a olhar o verso 16 do capítulo 2, e ele diz assim: vendo-se iludido pelos magos, Herodes se enfureceu grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo. Quando que foi a visita dos magos a Jesus? Em torno de 2 anos. Não foi quando ele estava nascidinho lá. Talvez ele já tivesse do tamanho do Joaquim, talvez ele tivesse do tamanho da Heloísa. Heloísa está com quanto? O tamanho da Heloísa. Então ele olha para aquele tempo em que aqueles homens chegaram lá consultando, e ele fala, bom, o ciclo entre o tempo que eles saíram do Oriente, que eles viram a estrela, e o tempo que realmente eles tiveram a definição de que eles viram e não retornaram, é um ciclo de 2 anos. Então, por via das dúvidas, o que eu vou fazer? Vou matar todo mundo de 0 a 2 anos, porque o que eu faço? Eu resolvo isso, nenhum rei vai se levantar no meu reinado. Entendemos que a visita dos magos aconteceu algum tempo depois do nascimento de Jesus, podendo-se considerar que eles chegaram 1 ano ou 2 após o nascimento de Jesus. A razão para considerar esse tempo como intervalo máximo é que Herodes iria ordenar o extermínio dos filhos das crianças acima de 0 até 2 anos. Voltando ao texto de Mateus 2,2, ele fala, e perguntavam onde está o rei nascido, o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. A estrela. Os magos, eles não foram diretamente para Belém, eles estavam perdidos. Mas eles foram para Jerusalém, chegaram ali e foram direto na autoridade máxima, que era Herodes, perguntando onde está esse chamado rei dos judeus. Talvez nenhum outro texto tenha recebido mais especulações do que a descrição dessa estrela que guiou esses homens no Oriente. E quando nós vemos nos desenhos, ou como nós vemos na época do Natal, nós vemos a figura primeiramente de um cometa. Já viu aquela estrelinha com o rabinho? Aquilo ali é um quê? Um cometa. E aí uma opção para essa dedução é um cometa. Tem pessoas que dizem que foi um alinhamento astral, em que na constelação de peixes, junto com 2 planetas, e gerou um grande brilho. E nós temos a terceira possibilidade, que é a estrela que conduziu os homens a Jerusalém e em seguida a Belém. Foi a criação específica de Deus para aquele evento específico, exatamente como ele fez com a coluna de nuvem, com uma coluna de fogo que guiou o povo de Israel. E eu pessoalmente, eu prefiro essa terceira opção. Deus, ele cria aquele sinal. Não sei se essa estrela ainda existe ou não existe, mas naquele momento aquela estrela ela é criada para simbolizar um evento que ele é ímpar em toda a criação da humanidade, em que não há nem antes nem depois tão grande como ele, em que se cria uma estrela, e nós não temos como mensurar o tamanho de uma estrela, porque nós vemos apenas pontinhos no céu, mas algumas estrelas elas são 100, 200, 1 milhão de vezes maior do que o planeta Terra, ou maior que o nosso planeta Sol. Sol que nos ilumina todos os dias. Mas aquela estrela foi criada por Deus de uma forma específica para aquele evento. Os magos não sabiam que estavam à procura do rei dos judeus, era apenas uma terminologia que as pessoas estavam usando. Mateus não nos dá essa informação. No entanto, o evangelista nos diz que eles viram a estrela no Oriente e foram adorá-lo. Aí tem mais uma informação importante. Não se adora ninguém a não ser Deus. Você reverencia reis, mas você não adora. Em várias passagens, em especial do Novo Testamento, quando homens se prostram diante de anjos, o que os anjos falam? Não faça isso. Só deve se adorar a Deus. O próprio Jesus, quando ele é chamado de bom, ele fala, por que me chamas de bom? Se há só um que é bom, que é Deus. A implicação aqui é que os homens foram até lá não para homenagear um rei, mas para adorar uma divindade. Eles não sabiam o que iriam encontrar, mas eles sabiam que havia uma estrela e que essa estrela estava caminhando. Eu lembro em várias vezes nas minhas orações, nas 4 horas da manhã, em que eu orava, eu tinha uma sacada lá em São Paulo, e eu orava, e de madrugada, 3, 4 horas da manhã, eu olhava para o céu e via às vezes aquelas estrelinhas fazendo correndo para um lado para o outro, e eu olhava para aquilo e ficava glorificando a Deus, eu achava muito bonito aquilo, e isso acontecia muito, mesmo em São Paulo, na madrugada, eu fiquei imaginando aqueles homens vendo aquela estrela, mas não uma estrela que fazia,
mas uma estrela que ficava tempos, talvez tenha durado 1 ano, uma caminhada dessa, em que eles viam aquela estrela constantemente. E para eles verem essa estrela, eles caminhavam somente, provavelmente, à noite. Durante o dia era muito quente. E eles olhavam aquela estrela e falavam assim, tem algo especial aí, não é algo normal. Mateus capítulo 2, versos 3, 4, 5 e 6 diz: tendo ouvido isso, Herodes, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, que povo? Judeu. Quem que foi convidado? O povo judeu. E eles perguntaram, onde o Cristo deveria nascer? Eles perguntaram para os sacerdotes e para os escribas, aonde ele haveria de nascer. E aí eu volto a fazer aquela pergunta para vocês, quando eles crucificaram Jesus, eles sabiam que ele era o Messias? Sabiam. Por que não fizeram nada? Por causa de dinheiro, posição e poder. E eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo em Israel. Herodes, ele tem um dilema, um problema. Ele ficou alarmado e ele tinha motivo para isso. Quando um rei, ele tomava conta de um local, ou ele conquistava alguma coisa, a primeira coisa que ele fazia era matar o rei anterior. E também os sucessores dele. Para que no futuro aqueles homens não viessem fazer o quê? Reivindicar o trono. E a gente vê dentro do livro de Reis e Crônicas algumas vezes isso acontecendo. Então ele fica apavorado com aquela situação, porque aquilo era uma ameaça clara e presente à sua posição. Não somente, aí é o estranho, não somente Herodes estava alarmado, mas Jerusalém não era de judeus. Os judeus não estavam esperando, orando e clamando pela vinda do Messias. Como é que eles ficaram alarmados? Uma possibilidade é que talvez aqueles homens ficaram assustados, porque não vieram só os magos. Vieram os magos e uma galera junto. Talvez soldados, talvez as pessoas que faziam a comida, sei lá, que montavam as tendas. Não somente Herodes estava alarmado, como também toda a cidade de Jerusalém. Talvez a chegada de uma comitiva, fosse ela composta por 300 ou 300 homens, levando presentes, tenha simplesmente causado grande agitação na cidade. Aqueles homens relataram a Herodes o que o profeta Miqueias havia predito à cidade, exata em que o Messias haveria de nascer. Vemos nessa profecia de Miqueias a alegação que ele faz, que não era comum entre os cargos de rei e de pastor. Cada um tinha a sua função definida. Miqueias, ele começa a apresentar a figura do Messias como o rei que virá, mas também como pastor. Algo que nós vimos em João 10:11, quando nós meditamos sobre o bom pastor. O bom pastor que era a referência de Davi, que ele era a referência como o bom pastor, aquele homem que dava realmente a vida. E Jesus, ele vem mostrando que a referência desse Davi é uma referência ínfima em relação a ele como bom pastor, porque o bom pastor ele está disposto a dar a sua própria vida em favor das suas ovelhas. Mateus capítulo 2, verso 7. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, lhes disse, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avisai-me para que eu também possa ir adorá-lo. Essa traição, montada por Herodes, mostra como o nosso coração ele é mau. Na verdade, ele não queria adorar Jesus, ele queria matá-lo. Falava hoje com a Rosângela, falei hoje pela manhã com vocês acompanharam a história do Paulo Júnior, em que a primeira leva foi de espanto das pessoas. E a primeira leva foi uma leva de apoio a ele. A segunda leva são das pessoas que começam a se levantar falando mal dele. E agora nós já estamos no terceiro ciclo, que são as pessoas que estão falando mal das pessoas que falaram mal dele. E eu vi um pastor falando um pouco sobre essa condição que é suja,
que é um mau exemplo para o mundo, porque o mundo está observando isso, e agora começa a se falar que não houve foi traição, que não sei quem adulterou com não sei quem, e aí começa aquela avalanche de especulações. Obrigado. O coração do ser humano, ele é mau. O coração de Herodes, era mau. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com quem nós ouvimos e quem guia os nossos caminhos. Mateus capítulo 2, versos 9 a 12, diz assim: Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando aonde? Na manjedoura, no curral? Não, entrando na casa. Entrando na casa, não era no celeiro, eles não estavam mais na região onde eles estavam fazendo lá o censo. E entrando na casa, viram o menino com Maria e sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Novamente, a gente vê a condição de que aquela criança, que poderia ter de 0 a 2 anos, provavelmente da idade do tamanho da Heloísa, não estava parado. Ele andava. Você vê o Joaquim que ele começa a querer se movimentar bastante. Talvez na idade do Joaquim. E aqueles homens se prostram perante uma criança num lar humilde, que não tinha nenhuma coisa de importante naquele lugar, a não ser a figura do próprio Cristo. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Um menino que não era só sacerdote, um menino que não era só rei, mas ele era o salvador do povo, ele estava sendo adorado. A jornada desde o Oriente fora longa e fora perigosa. Muito provavelmente aqueles magos, eles saíram da região da Síria, ou onde hoje é o Irã, da Pérsia antiga, onde antes era o Irã, ou então da Babilônia, que corresponde hoje ao Iraque. Em qualquer um dos casos, a viagem ela foi longa. Quando a estrela guia os levou até Maria, José e o menino, eles estavam repletos de alegria e logo começaram a adorá-lo. Podemos apenas imaginar o que se passou na mente de Maria e José quando a comitiva chegou naquela casa humilde, provavelmente humilde, tá? Apesar de José ser um marceneiro e era uma profissão de respeito, eles teoricamente não tinham tanto dinheiro assim, e eles se assustam quando chega aquele povo para adorar o filho. Os presentes que foram entregues, eles têm simbolismo. Tudo que acontece na Escritura tem simbolismo, tem algum significado. O primeiro deles é o ouro. O primeiro presente foi o ouro, que era a única opção adequada para se presentear um rei no mundo antigo. Quando a gente vê a condição de Salomão, havia tanto ouro em Israel que não se pensava em entregar alguma coisa diferente de um objeto feito de ouro. Se fala que no tempo de Salomão, prata era como pedra que era encontrada nas ruas. Então o ouro era um presente que simbolizava a identificação dele como rei. O ouro era um metal da realeza, e o fato de ter sido depositado em abundância aos pés dos pais de Jesus e do próprio Jesus é mais um indício que aqueles homens estavam reverenciando Jesus Cristo como rei. O primeiro mago, ele honra Jesus Cristo como rei, apresentando aquelas peças de ouro, aquelas moedas de ouro. O segundo item que foi entregue nas mãos, aos pés de Jesus, foi ouro e incenso. O que era o incenso? O incenso, desde que se começou a adorar a Deus, em especial dentro do tabernáculo, era uma forma de fazer uma elevação do nome do Senhor. E algumas vezes, em especial o Ares, ele ora e fala assim, que a nossa oração suba como um incenso suave. Era algo que atraía a presença de Deus. A razão de o incenso ter sido escolhido como segundo presente é o reconhecimento, não da realeza de Cristo, que o ouro fez, mas o reconhecimento de que Jesus, ele era também sacerdote.
No mundo antigo, o incenso era usado principalmente pelos sacerdotes no culto. O altar do incenso era um elemento central da adoração judaica, celebrado no tabernáculo e depois no templo. Ele era administrado apenas pelos sacerdotes. Ele simbolizava o aroma e a fragrância suave das orações do povo de Deus. Mateus, em seu evangelho, dá bastante destaque ao fato de Jesus ser tanto rei como sacerdote. Ouro, a sua realeza. Incenso, o seu sacerdócio. E o último é a mirra. O terceiro presente era a mirra, um componente muito caro. O principal emprego da mirra entre os povos antigos era para ungir os mortos. Quando Jesus Cristo, ele morreu, Maria e as outras mulheres, elas foram junto com, foram as amigas, Maria com as amigas, elas foram fazer o quê? A preparação do corpo dele. Um dos elementos principais era o quê? A mirra. Só que a mirra, ela representava uma coisa que chamava-se o quê? Sofrimento. Então a gente tem a figura de Jesus Cristo como rei, como sacerdote, mas também como aquele que ia ser o Salvador. Mas para isso ele teria que morrer, que é o que eu falo sempre, em especial para os sacerdotes do nosso lar. Falo isso para o André, falo isso para o Felipe, falo isso para o Carlos, falo isso para o Nicolas e falo isso para o Alice. Nós temos que morrer. O amor que nós temos que demonstrar pelos nossa esposa e para os nossos filhos é um amor tão grande que nós temos que estar dispostos a morrer como Cristo esteve disposto a morrer pela igreja. Quando Jesus morreu e foi colocado no sepulcro, as mulheres levaram cedo de manhã especiarias preciosas para ungir o corpo de Jesus, sendo a mirra o que teria sido usado na maior quantidade na ocasião. Considerados no conjunto, eles representavam um presente para o rei, um presente para o sacerdote e um presente que simbolizava a sua morte. Quando Jesus ele estava nos seus dias finais, a Maria, ela vai lá com o seu vaso de alabastro e quebra em cima de Jesus Cristo. E ele fala, ela está preparando o meu corpo para a morte. E uma composição daquele óleo, ele era a mirra. E isso não deveria nos surpreender, uma vez que Maria e José receberam o seguinte anúncio quando levaram o menino ao templo. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versos 34 e 35. Lucas capítulo 2, versos 34 e 35 diz assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a sua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E ele vem falando sobre a condição do sofrimento, que é a condição da mirra. E aí eu fiz uma inserção dentro da nossa análise do nosso texto, a gente encerra aqui, mas eu comecei a pesquisar um pouco sobre essa condição dessas ofertas que aqueles homens eles trouxeram. Houve um sermão pregado por um grande evangelista do século XX chamado Billy Graham, em 1957, a respeito de dízimos e ofertas. E eu falo com muita tranquilidade, porque vocês sabem que a minha preocupação maior não é ficar convencendo você a entregar dízimos e ofertas, apesar que alguns retêm, mas outros entenderam plenamente. Na pregação ele fazia referência à ordem de Paulo em Efésios 4, 28, que diz: aquele que furtava, não furte mais. Podemos fazer uma aplicação semelhante desse texto ao Evangelho de Mateus que nós meditamos agora. Se você não for um dizimista fiel, você está roubando a Deus. Essa é a regra. Não estou falando da condição salvífica, não estou falando de salvação, estou falando de você declarar a sua confiança diante de Deus ou não declarar. Ou você confia ou não confia. Ou você entrega ou você não entrega. Os magos levaram presentes generosos a Cristo, porque eles acreditavam que ele era digno de sacrifício e digno de honra. É difícil separar as pessoas do seu dinheiro. Talvez seja a última parte do ser humano que se converte ao seu bolso.
Sou dizimista por toda a minha vida, sempre fui. Desde que me ensinaram essa condição, eu sempre fui dizimista ao Senhor por toda a minha vida. Mesmo quando era difícil fazê-la, e não me arrependo em nada. Nunca me arrependi de depositar o recurso no altar do Senhor. Sob a providência de Deus, tenho sido abençoado com muitos investimentos lucrativos. Algumas vezes cometi alguns erros, algumas escolhas ruins. Quando optamos por investimento, nós não sabemos o que acontecerá. O maior investimento que você pode fazer é um investimento que dá 100% de segurança e 100% de certeza. Fui contatado há uns 15 dias atrás, com um amigo, um rapaz, um senhor lá de Portugal, um senhor muito idôneo, em que ele falou para mim que havia conseguido uma aplicação com um trader, que é um homem que faz investimento dentro de criptomoedas, e ele falava assim, olha, está dando um rendimento muito alto. E eu naquele dia, eu orei rapidamente ao Senhor. E a perspectiva era uma perspectiva muito alta, que eu iria, depois que desse certo, ia trazer para vocês. Sempre que eu vejo algo que é bom, primeiro eu faço, testo, saco, e aí depois eu trago. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com a Bifund, em que os mais antigos lucraram mais, os que foram mais para o fim lucraram menos. E aí eu coloquei $650 naquele investimento, porque eu confiei nele, confiei naquela pesquisa que ele havia feito. E logo 2 dias depois, eu comecei a fazer algumas pesquisas normais e eu descobri que aquilo deveria ser um golpe. Um negócio muito bem estruturado, com um site, com respostas instantâneas, um negócio muito bem feito. Mas que se eu tivesse averiguado com um pouco mais de carinho, eu não teria talvez entrado numa roubada. O valor de hoje em torno de R$3.500, é um valor considerável. Estou ainda com um pingo de esperança, mas não é esse o propósito. O propósito é que quando você investe em algo, você não sabe se você vai receber. Mas o investimento dentro do reino de Deus, ele é uma garantia. Cada investimento feito no reino de Deus é multiplicado por 30, 60 e 100 vezes. Eu nunca incentivei e não vou incentivar vocês. Se em algum momento eu começar a incentivar, procura outro lugar para congregar. Eu nunca incentivo as pessoas a devolver o dízimo para que enriqueçam. Tampouco porque é uma obrigação. Eu as incentivo a devolver o dízimo pela alegria que isso traz. O dízimo traz alegria porque o Senhor ama quem dá com alegria, ele não precisa dos seus recursos. Tudo bem aí, Daniel? Tudo certo? Deus não se agrada quando seguramos nosso dinheiro com força, relutando em entregá-lo. Considere os reis magos, que não eram reis, que eram só magos. Considere eles que viajaram uma grande distância e derramaram a sua riqueza para honrar Jesus. Alguém me disse certa vez que para descobrirmos quão profunda a nossa vida espiritual, basta olharmos no que nós gastamos os nossos recursos. Ele revela com mais objetividade do que qualquer outra coisa onde o nosso coração está. Os magos ofereceram os presentes sem saber nada a respeito da cruz, sem saber nada a respeito da ressurreição. Nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos o propósito da obra do Senhor. E aí eu convido você a entregar o seu melhor. Não entregue qualquer coisa, entregue o seu melhor. Humildemente eu faço como o apóstolo Paulo fala. Siga o seu pastor terreno. Copie o que eu faço. Faça o que eu faço. E eu me alegro com algumas pessoas, com algumas manifestações espontâneas, fora do contexto do nosso culto, entendeu? E eu gostaria que isso acontecesse com maior frequência. André e Vânia, por favor, nunca deixem tanto alimento ali, porque é uma motivação para que as pessoas não tragam achando que está sobrando e não está sobrando. Tá? Então isso aí tem que ser recolhido semanalmente para que a gente possa ver sempre vazio e sempre seja motivado a trazer mais. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos pela meditação do Evangelho de Mateus, capítulo 2, versos de 1 a 12. Agradecemos também, Senhor, pela instrução a respeito de dízimos e ofertas, que nós possamos, Pai, realmente termos o nosso coração quebrantado diante do Senhor para oferecermos sempre aquilo que é o correto, sempre aquilo, Pai querido, que o Senhor espera de nós.
Consagramos a Ti esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.